As palavras são todas proparoxítonas. É. Ai, meu Deus do céu, cara. Bora! Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2019. Está no lado B do Rio 122, que está sendo gravado logo depois do 119. Eu sou Alcísio Canete, diretamente do estúdio Carlos Lamarca, e dou meu olá aos panelistas desfalcados de Fagner Torres. Olá, Caio Belandi. Bem, bom momento aos ouvintes, aos amigos aqui presentes, ao nosso convidado. A gente acabou fazendo diferente dessa vez para poder entrevistá-lo, que tem um tema muito interessante que com certeza os ouvintes vão gostar. Então a gente está fazendo esse programa aí meio de gaveta, né? Hoje é uma segunda, esse programa deve ir ao ar somente no dia 11 de outubro. De qualquer forma, o tema é bem interessante, a gente não vai comentar muito factual, mas o tema não tem como, é muito factual, né? Então tá muito quente aí no noticiário, já pelo menos de alguns anos. Então vamos lá, vamos seguir. Olá, Daniel Soares. Olá, ouvintes, falando diretamente do passado. É verdade. Então, ouça a nossa voz aqui de quase 3 semanas atrás. Pois é, só para explicar, o que acontece é o seguinte, era muito importante gravar com o Pedro Marim, um dos autores do livro Carta no Coturno, A Volta do Partido Fardado, e eu quando ele estava no Rio, e como a gente não vai para São Paulo fazer programa assim, né, não tem muito, a gente não está podendo tanto, por quê? Porque o ouvinte não está botando dinheiro no Padrim. Boa. Olha, abre lá, www.padrim.com.br/lado B do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e ajude a gente a não ter que ficar dependendo da boa vontade alheia e poder ir ao hotel convidado às vezes. Tem muita gente em São Paulo que a gente quer entrevistar e não consegue, por quê? Porque tá faltando mais uns 14 mil reais naquele Padrim. Botar uma meta um pouco mais ousada para pagar passagem e hospedagem de 4 Tem vários panelistas. possíveis entrevistados em Paris, inclusive, Londres, que a gente não consegue. Pois é. Aí, assim fica difícil. Barcelona. Então, mas falando sério, a partir de R$2 você consegue ajudar a gente a fazer cada vez coisas mais legais. Você que está no futuro a mim fazendo pelo menos 2 pratos diferentes falando sobre política. Verdade. Talvez tenham mais, não sei. Não sei do futuro. A futuro a vocês pertence, não a mim. Mas dito tudo isso, bem-vindo, Pedro. Obrigado. Eu vou copiar o bom momento. Uma frase muito filosófica, né? Um bom momento. Eu agradeço pelo convite. Fico feliz de poder falar com vocês e de falar com uma audiência que eu tenho certeza não acredita no conto da carochinha da democracia liberal. Pois é. Então, para começar esse programa, vamos para os tempos da Guanabara. Quero um bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã. Bom, antes de falar do livro, a gente achou que era fundamental tratar uns cortes temporais e conceituais. Então, Pedro, em linhas gerais, quem foi o von Clausewitz, que é a teoria que baseia o seu livro, e por que um teórico da guerra, né, do campo de batalha, é relevante para falar de política? Certo. Bom, o Clausewitz, ele é, de fato, eu acho que é o principal influenciador do nosso livro. Ele foi um general prussiano que nasceu em 1780. Aos 12 anos de idade, ele participou de uma guerra, né? Teve em campo de batalha. Foi um contemporâneo do Napoleão no poder, das guerras napoleônicas. E foi ao mesmo tempo um grande amante do Napoleão e odiava o Napoleão profundamente, né? Amigas e rivales. Exatamente, porque ele achava,
achava que a guerra que o Napoleão começou a fazer era sim a verdadeira guerra, mas ao mesmo tempo ele odiava o Napoleão tanto que quando a França propôs uma aliança com a Prússia, ele foi para a Rússia lutar ao lado do czar, né? E aí o Clausewitz, em 1831, ele morre, e no ano seguinte, em 1832, é publicada a obra dele, a grande obra dele, que é o da guerra, o Von Krieg. Eu não falo gringo, mas Von Krieg em alemão, que é um grande tratado militar e que inaugura os estudos da guerra como um estudo científico. Então, a importância do Clausewitz, existe aquela frase famosa sobre o Maquiavel, que é que, fingindo dar lições aos príncipes, deu lições aos povos, né? E o Clausewitz tem um aspecto muito importante nesse sentido também. Inclusive, eu não me lembro quem disse isso, mas uma pessoa se opondo à teoria do Clausewitz dizia que o Clausewitz era muito perigoso porque ele dava o fruto proibido da guerra para os povos, né? Isso seria um barbarismo, etc. Por quê? Porque o Clausewitz ele une diversos fatores da guerra, une a observação, a experiência, a teoria como um método racional de tentar pensar e tentar projetar a guerra, e vai atrás dos elementos fundantes da guerra. Então ele vai pensar, por exemplo, o que é a guerra, qual é a relação da guerra com a política. Em oposição, isso pode parecer uma coisa muito boba hoje, né? Mas ele estava se opondo a toda uma tradição de pensadores da guerra que estavam em voga naquele momento, que, segundo ele, só falavam obviedades e descreviam manobras, coisas do tipo. Tem um prefácio que ele começou a escrever em 1817, eu acho, que ele descreve um livro de um senhor falando sobre como se combate um incêndio. E aí ele fala assim, olha, se o incêndio está à direita, você tem que abater o incêndio à direita, mas você tem que tomar cuidado com a esquerda também, porque lá também pode pegar fogo. Então o Clausewitz vai lá e começa a ironizar em cima disso, falando que esse é o tipo de coisa que estava se produzindo sobre a guerra naquele momento, né? Então, descrições óbvias que não vão na natureza da guerra. Esse é outro elemento do Clausewitz que é muito importante, que é que ele tenta buscar elementos naturais da guerra, como a guerra, tanto do porquê a guerra ocorre, quanto do porquê, de como ela funciona, né? Ele vai se inspirar muito na física newtoniana, inclusive, para pensar a guerra. Bom, e ele pensa essas teorias há 200 anos atrás. A guerra, inclusive, mudou muito, mas por que ele ainda é estudado? Se você teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a mecanização dos exércitos, por que o que ele diz ainda é relevante no mundo militar? Então, o Clausewitz é relevante justamente por esse elemento de buscar a natureza, as leis naturais da guerra, e por consequência, a grande frase de Clausewitz, conhecidíssima, o ponto 23 do livro 1, eu acho, 24, é que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? Então é engraçado até ler Clausewitz, porque normalmente as pessoas falam, não, mas ler sobre guerra é muito chato, essa parte operacional, e você lê Clausewitz e parece um grande ensaio, um tratado político, filosófico, uma coisa impressionante. E aí, de fato, a guerra mudou. No entanto, apesar dela ter mudado em muitas coisas, ela não mudou nesse essencial que o Clausewitz descreve. Da mesma forma que a política, em muitos aspectos, mudou, mas o Maquiavel ainda é relevante para pensar política, e eu acho que nunca vai deixar de ser, né? Para ficar só como a gente está no bloco teórico, há algum outro tipo de pensador de guerra que você registra ou se inspira no livro? Quem são as outras inspirações, mesmo que fora de guerra, falando de repente de estudo do militarismo no Brasil? Teoria política. A teoria política no todo.
No livro, esse livro, de certa maneira, é uma continuação de um livro anterior que eu escrevi, que eu escrevi sozinho. Esse eu assino do lado do meu companheiro de trabalho, André Ortega, que é O Golpe é Guerra, que também é um livro que tenta se aproximar do realismo político para descrever o golpe de 2016. E aí a gente vinha estudando muita coisa nesse sentido. Naturalmente, a gente começou por Maquiavel, mas teve um teórico que é muito importante para a gente, que é o Luttwak, o Edward Luttwak. Agora, eu não sei se ele é polonês, ele não é polonês, me fugiu a nacionalidade dele, mas ele serviu como um teórico norte-americano depois, para os Estados Unidos, quero dizer, né? Escreveu um livro muito importante mesmo, que chama Golpe de Estado, um manual prático. Escreveu com 23 anos de idade, eu acho, enquanto ele trabalhava... Leu, devorou o livro, né? Exatamente. Inclusive tem frases maravilhosas sobre o Luttwak, né? Do Hobsbawm, que ele diz que porra, meu branco. Bom, enfim. Além do Luttwak, a gente estudou bastante Mao Tse Tung, sobre a Guerra Prolongada, que é um clássico, e que é um clássico clausewitziano também. Mao Tse Tung foi um personagem que leu muito Clausewitz, se inspirou muito em Clausewitz, como Lenin. E a gente estudou muito Oliveiros Ferreira, que foi chegou a dirigir o Estadão, né? Foi um jornalista, mas era um professor da PUC de São Paulo que estudou muito o militarismo no Brasil. Enfim, muitos autores mesmo. Bom, e você fala uma frase de política sem guerra com outros meios, mas a gente está falando aqui no seu livro de uma guerra que o exército está travando contra o seu próprio povo. Por que o exército brasileiro tem essa tradição de ser um exército que funciona muito mais para consumo interno, digamos assim? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, né? Primeiro que a grande questão é que justamente a gente tem uma tradição do exército no Brasil que ele sempre operou assim, né? A gente tem que lembrar sempre que a nossa república foi fundada por meio de um golpe de Estado. É um ator político desde os últimos 20 anos do Principal, Império, né? Depois da Guerra do Paraguai. Desde que fundaram ele. Desde a Guerra do Paraguai, propriamente, mas já era. Não, e mesmo antes, ainda quando tinha o príncipe regente, etc., pressionavam muito, teve todo aquele momento que chamou a questão militar, né? Eles pressionando o príncipe. Então, isso a gente percebe que se manteve ao longo da história. Eu não vou tentar dar uma descrição muito para além disso em relação ao Exército, porque aí eu vou entrar em questão de formação econômica brasileira que eu não tenho domínio. Mas é um fato que o Exército tem uma tradição política no Brasil muito forte e que é um pouco diferente de até de outros países da América Latina, né? Por exemplo, na Argentina, o Exército não tem essa tradição como tem aqui no Brasil. No Paraguai, ele tem uma tradição importante, mas opera de maneira completamente diferente. Então, todas essas coisas também foram coisas que a gente estudou e que continua estudando agora, para tentar entender, afinal, o que é o Exército brasileiro. Pedro, quando você fala em Exército, você está falando de Forças Armadas ou só do Exército? E, em sim ou não, há alguma diferença na atuação política dessas forças, dessas armas, no Das caso? 3 forças. Há uma diferença muito relevante. Primeiro, pela própria... de quem está lá, né? Quer dizer, a estrutura de classe é muito relevante, a tradição é muito relevante. Tanto é relevante que, quando a gente relembra algumas coisas, por exemplo, o golpe contra o Getúlio, você tinha ali uma questão porque um membro da Marinha tomou um tiro, né, que teria sido... Da Aeronáutica. Da Aeronáutica tomou um tiro,
começou tudo ali, depois a Marinha entrou no jogo também, mas o jogo só virou o Getúlio quando o Exército entrou. Sim. Né? A mesma coisa na ditadura militar, o principal ator foi o Exército. E isso eu não quero dizer que nas outras forças não possa existir uma tradição muito parecida com a do Exército, mas é uma coisa, bastante diferente, e é uma coisa a se observar também. Os 5 presidentes ditadores eram generais de exército, e dos vices, acho que os 2 primeiros vices foram civis, e o último também. Dos 2 vices teve um general e um almirante só. Então, de 7 presidentes e vices, um que era da Marinha e vice. Pois eu acho que deu para fazer uma boa introdução aqui do tema do livro, então vamos passar para o caô da semana, que é o debate sobre o assunto propriamente dito. No livro Carta no Coturno, Pedro Marim e André Ortega apresentam as atuais disputas políticas do país à luz da história militar do Brasil e mostram uma volta do Partido Fardado ao protagonismo da disputa de poder. Pedro, conta pra gente qual o recorte temporal que vocês propõem nesse livro e em que circunstâncias deu a volta aberta dos militares ao cenário político brasileiro. Bom, eu acho que uma pergunta vai acabar respondendo a outra. O recorte temporal é principalmente a partir do golpe contra Dilma Rousseff, a partir de 2016. É claro que a gente vai muito para trás, já que a gente está falando de Exército, a gente tem que falar da fundação da República, tem que falar de 45, de 54, de 64, não tem como. Mas o foco do nosso livro é descrever um processo que, na nossa concepção, ainda está em andamento, está no meio, não está no fim, que se inicia em 2016 e que é justamente a necessidade de determinados grupos políticos e da burguesia brasileira de ter alguma força no momento em que há uma crise daquilo que é abstrato no Estado brasileiro, ter uma força concreta que segure a crise. Quer dizer, no momento em que aquelas instituições que são fundantes, que são fundamentais do Estado, começam a brigar entre si, loucamente, a gente não sabe mais o que está acontecendo, é STF para cá, é presidente para lá, é Câmara para cá, e é parlamentarismo, etc., a gente começou a ver esse fenômeno, que são generais começando a fazer pronunciamentos, tentando se aproximar de espaços de poder, tentando se aproximar de polêmicas abertamente políticas, se posicionando politicamente. Generais da ativa, né? Generais da esse papel, ao longo da Nova República, esse papel era relegado aos da reserva. Pessoal do militar lá e tal. Exatamente. E mesmo em relação a esse período, o que é interessante é que, bom, na época da Comissão da Anistia teve bastante burburinho, mas desde então o que parecia é que o Exército estava quieto, que o Exército nem existia mais. E, de repente, um general está falando em um encontro maçônico sobre golpes hipotéticos que já tem estratégia e tática traçada, e um outro general está fazendo ameaças ao STF em relação ao caso do presidente Lula, né? Julgamento, né? Do julgamento, do habeas corpus. O comandante do Exército. O comandante do Exército. Mas que tinha sido nomeado originalmente pela Dilma. E aí eu te jogo uma contra-pergunta, que é uma coisa que o Lula tem falado muito nas suas entrevistas pontuais lá em Curitiba. Mas ele não tratava tão bem os militares, por que não gostam dele? Isso é uma questão muito complicada. De fato, isso é um pouco... Eu posso fazer uma contra-pergunta também, eu vou responder, mas é pra gente pensar. Você pode entrar com uma petição lá e fazer pra ele depois. Tratou bem dos juízes também, tratou bem dos procuradores. Exato, tratou bem os juízes, tratou bem a Rede Globo, né? Tratou bem a burguesia nacional. Então... Acho que o problema foi esse. Desculpa, Pedro, sei que você é o convidado, mas acho que tá respondendo. Continua. Não, mas isso eu acho que tem esse que é um quê de ingenuidade, né? Isso é uma coisa que remete ao Maquiavel e remete ao Clausewitz, né? Que é aquela coisa, né? Bom, não, mas
Se o meu inimigo me pressiona e eu concedo, ele vai parar de me pressionar. Não necessariamente. Você concede, ele vai te pressionar mais para você conceder mais. Mas você acha que os governos petistas concediam orçamento e maquinário e prestígio ao exército por pressão? Ou fazia parte do projeto nacional do neodesenvolvimentismo ter forças armadas equipadas, forte, ter uma indústria militar forte, porque a indústria... Tudo aquilo que a gente sabe, a indústria militar gera patente, gera patente, gera demanda para cima, demanda para baixo, emprega muito e gera muito desenvolvimento tecnológico. Sim, muito desenvolvimento tecnológico. Eu acho que fazia parte dessa grande visão. Não acho que tenha sido uma questão só de pressão, até porque durante o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, a pressão era muito maior, né, do exército contra ele. E pingava pouca coisa. E pingava nada, né? Mas aí pressionar a SEMI é outro assunto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que fazia parte da visão dele, mas o problema é que essa visão... eu diria que essa visão não pensou no papel político que essa instituição cumpriu historicamente e não tentou reformá-la. Isso foi muito grave, porque os currículos continuaram basicamente a mesma coisa. Tá aí a prova, né? As declarações que os nossos generais dão. Exatamente. Não, tem um ensaio nesse livro que eu escrevi que chama Os Militares Leem Gramsci e Publicam Thatcher, que é um ensaio sobre a Biblioteca do Exército. E falando em doutrinação. Falando em doutrinação. E o que eles publicam, o que a Biblioteca do Exército tem coisas interessantes, sim, né? Não vou desmerecer por completo, mas tem coisas que são coisas de lunáticos. Coisas que dizem, livros que dizem de generais brasileiros, o Coutinho... Editados por uma biblioteca pública. Por uma biblioteca pública, com dinheiro público, o que é muito engraçado, né? Mas que dizem que na Constituinte quase que o Brasil virou uma república socialista. Literalmente. Quem dera. Pois é. Constituinte liderada pelo Centrão. Exatamente. Esse mesmo que está aí. Dentro dessa questão da Constituinte e falando da ditadura, né, 21 anos, como é que você analisa o papel dessa abertura política favorável aos militares? Você acha que isso... Quer dizer, obviamente, isso teve um papel preponderante para eles estarem só dormindo, né? Não presos. Se eles tivessem presos, eles teriam mais dificuldade de fazer a situação política. Isso. Como é que você vê se realmente... Como aconteceu o papel mesmo da abertura, a abertura, né, que foi basicamente favorável a manter a parte da estrutura, inclusive vindo a desaguar no governo Lula, que é um governo em tese de esquerda ou de centro-esquerda, fortalecendo alguns dos meios que os militares usavam para controlar o país, como o judiciário e a própria Forças Armadas. Eu acho que... Bom, a gente tem que definir primeiro que a chamada redemocratização, assim, pode ser uma conquista tática, uma conquista mais ou menos, mas também ficou muito bom para eles, né? Quer dizer, você domina o país por 21 anos, derruba um presidente, a Constituição, isso que é irônico, né? Porque quase estava perto de virar uma república socialista, mas as propostas do Jango não voltaram, não foram aplicadas, a reforma agrária não foi aplicada, a reforma das cidades, a reforma urbana. Então é uma coisa impressionante. E aí eles saíram muito bem nesse jogo todo. Tão bem que tem um jornalista, eu acho que ele é mineiro, eu não vou lembrar o nome completo dele, é o Lucas, que escreveu uma série de artigos falando sobre o Orville. O que é Orville? Orville é livro ao contrário. E o que é esse livro ao contrário, né? É um grande livro preparado pela inteligência do Exército na saída da ditadura militar, ou seja, no período de redemocratização, com uma série de informações, documentos, fotografias, reais ou não sabemos, que ficou circulando na mão de alguns generais, tinha coisa de 6 exemplares. E o que acontece?
descobriu-se que esse tal de Orville, que depois foi publicado em partes como o Livro Negro da Guerrilha no Brasil, uma coisa assim, tinham informações, por exemplo, de pessoas que, em tese, estariam desaparecidas e que o exército não sabia onde estava. E que o exército dizia que não sabia onde estava. E aí, de repente, a inteligência do exército tem um livro com as informações. Mas qual que é a relevância disso? Esse repórter, que acaba de escrever, inclusive, um livro sobre o Tiradentes. Lucas Figueiredo é o nome dele, do Lucas estado Figueiredo, de Minas. Talvez isso. seja ouvinte nosso, porque a gente tem um ouvinte lá no estado de Minas. Ele é muito bom, muito bom. Ele fez uma série de reportagens, entrevistou um general que chama Leônidas Pires. Leônidas Pires Gonçalves, acho que era ministro do Exército Isso, do governo Sarney. do se eu não governo me engano. Sarney. Primeiro da redemocratização. E Leônidas Pires disse que o Sarney foi pressionado logo quando ele entrou. Eles foram lá e pressionaram ele com Orville, falando que não era para mexer na questão da anistia, porque se mexessem, o bicho ia pegar. Coincidentemente, não foi muito depois de que teve a Comissão da Anistia aqui no Brasil, a Comissão da Verdade, né? Aqui no Brasil, que saiu esse livro negro da guerrilha no Brasil, livro negro do comunismo no Brasil. Não foi muito depois, né? Uma coisa engraçada. Só uma pequena anedota histórica quanto a isso. Tem uma história boa que é contada, se não me engano, pelo Jarbas Vasconcelos, ex-governador de Pernambuco, não sei se ainda é deputado ou ex-deputado, que na virada para o dia 15 de março de 85, quando seria a posse do Tancredo, e o Tancredo foi internado. Porque já estava morto muito louco a essa altura do campeonato. Mas enfim, oficialmente estava internado. E aí ficou uma dúvida, tipo, assume o vice-presidente Sarney, toma posse como vice, imediatamente assume o exercício da presidência da República, ou pelo fato de eles não terem tomado posse como presidente e vice, quem teria que assumir seria o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara. E na época visto, entre muitas aspas, como mais à esquerda do que a dupla Tancredo Sarney, como um representante do MDB autêntico e por aí vai. E aí houve uma reunião, em alta madrugada, na casa, não lembro na casa de quem. Estavam presentes o Ulisses, o Sarney, o Jarbas Vasconcelos, que era do grupo do Ulisses, né, dos autênticos, do PMDB e tal, e o Leônidas Pires Gonçalves, foi representando as Forças Armadas. E aquela discussão da Constituição, que era a Constituição anterior, a Constituição da ditadura, de 69, se o vice podia tomar posse sem o presidente, e se o Ulisses assumiria, como é que ficava e tal. E uma certa hora o Leônidas fala assim, não, a Constituição é muito clara. O vice toma posse e assume interinamente até que o presidente possa tomar posse. E o Ulisses consente. Então tudo bem, então amanhã o Sarney toma posse e governa interinamente. E aí eles foram embora, e no carro o Jarbas foi embora com o Ulisses. O Ulisses, tá maluco? Você não disputou, cedeu e tal. Falou, Jarbas, o Sarney traz o conselheiro político dele é o ministro do Exército. Você quer que eu fale o quê? O Jarbas acreditou na Constituição. De alguma maneira né? ia assumir. O Ulisses demonstra que era um dos gênios políticos que houve no Brasil. Pedro, aqui eu anotei uma série de perguntas aqui que você foi falando. Queria que você falasse sobre o Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro, se diz governo aí, talvez ter sido... talvez não, ele de fato ele agravou a entrada dos militares em cargos, né? Cargos políticos. O Temer já havia feito esse movimento. Queria saber... a gente ouve versões diferentes de estudiosos, de jornalistas e tal, sobre a real participação dos militares no governo Bolsonaro. Então, há quem diga que o Bolsonaro parece estar no comando, há quem diga que é o contrário, que de fato quem comanda são os militares. Como é que dá essa correlação de forças aí? É possível um capitão? Eu tenho mais uma pergunta, inclusive. Você acha que os caras consideram, de fato, o Bolsonaro como um militar? Tem isso também. Ou é tipo um café com leite? É tipo um café com leite, com certeza é tipo um café com leite. Especialmente usaram, né, o cara. Né? Exato. Exatamente, usaram. Eu acho que essa que é a questão central, né? Porque a gente, às vezes são coisas simples a gente pensar, né? Bom, Bolsonaro vai lançar uma candidatura, ele é um cara, digamos, meio desbocado, né? Para usar um eufemismo, tosco. Os generais, obviamente, sabem disso.
E aí todo mundo fala, não, mas é óbvio que o Bolsonaro fez isso, porque aí ele tem o apoio dos generais, etc. Ele ganha com isso. Mas o que os generais ganham com isso? Então, para mim, é evidente que, no mínimo, a perspectiva de tutelar o presidente eles tinham. Ou ainda tem, ou mantém. E isso é uma questão que... O Santos Cruz não deve manter. É, não. isso. E aí, dentro disso, tem uma batalha interna também, né? Entre os próprios quadros generais. Agora, o Santos Cruz, uma coisa muito interessante, que o Santos Cruz criou um Twitter próprio no dia em que os militares tomaram a frente da questão das queimadas na Amazônia, né? E saiu tweetando sobre a Amazônia. E agora ele faz lá um Twitter lá. Certamente sabe de muita coisa. Sabe de muita coisa, né? Defendendo o governo? Defendendo a soberania nacional e tudo mais. Quando vocês ouvirem o programa, o Bolsonaro já terá falado na Assembleia da ONU sobre a Amazônia. Esperamos que seja um desastre. Não, tenha sido um grande desastre. O negócio tenha foi morrido, fartado de tantas pessoas rirem da frente dele. Foi, cara. Quem sabe, né? É um debate escrito pelo Ernesto Araújo. Não tem a menor chance de dar certo. Um discurso. É, um discurso. E aí debate não tem, Pedro, Bolsonaro. Continuando nessa linha... o papel do Mourão, como é que você vê o papel do Mourão, né? Tem alguns generais mais bolsonaristas, outros que meio que aderiram ali no automático, né? Tem, entre Vilas Boas, qual é o outro? Eu acho que o mais bolsonarista é o Heleno. É o Heleno e o Mourão. Então eu queria que você detalhasse, não necessariamente detalhasse, mas falasse um pouco principalmente desses três aí no governo atual. O Mourão é um caso interessante porque já na campanha ele demonstrava um certo desprezo pelo Bolsonaro. Né? Abertamente. Abertamente. Ele sempre falava o capitão. Fala muito. Poxa, o cara é o seu cabeça de chapa, né? O meu presidente. Aliás, esses generais são todos da mesma geração do Bolsonaro, né? São todos da geração. O Bolsonaro continuou capitão. É o pessoal que cresceu ali com aquele pessoal que montava bomba em banca de jornal, né? Quer dizer... Se formaram na virada dos anos 70 Isso é muito 80. amplo, porque eles faziam isso antes do golpe e fizeram na democratização também. Em 81 estavam saindo da AMAN ali. Exato, exatamente. E ele estava sendo formado como o último da turma. Exato, exatamente. Então, o Mourão, já antes da campanha, ele já demonstrava um desprezo. No começo do governo, claramente ele estava batendo de frente com o presidente, ao mesmo tempo que tentava se apresentar como uma alternativa viável, moderada, liberal e democrática, bonitinha, que come com talheres, né? Não come com a mão. Isso tem mudado. Isso é muito interessante, porque ele tem, desde que teve a questão do Santos Cruz, a expulsão dele do governo, isso mudou um pouco. No entanto, sempre que falam dessa questão do Santos Cruz, é bom a gente lembrar quem que substituiu essas figuras militares que caíram, que também foram militares. Isso é muito importante a gente lembrar. E tem umas coisas que são interessantes, né? Eu não quero sugerir nada, mas eu acho muito interessante que tenham achado foram 39 quilos de cocaína. 39, que é um número curioso. Já começa um número curioso, né? Aonde foi o outro quilo? Ele tá faltando para 40. Fica a dúvida. Mas eu acho muito engraçado que tenham achado isso um dia depois do Moro aparecer todo pimpão numa foto em frente à DEA, a Agência Antidrogas norte-americana. Né? 2 dias antes, acho, ele apareceu. E antes disso, a gente sabe o que teve, que foi a Vaza Jato, que foi uma porrada na figura do Moro, que agora está completamente, enfim, está esvaziado de sentido. Está sangrando. E era um sargento, né, que foi... Exato. O sargento era o moço. Comissário de voo. Eu tenho, para seguir nesse assunto, eu vou dar uma de advogado do Carluxo, literalmente. Mas se o Carluxo tem tanta voz, se ele dá tanto chilique, como é que dizer que o Bolsonaro não manda? Porque certamente se os militares tivessem, né, a sua opção, teriam colocado já ele no manicômio.
isso... Questionamento de poderes também, né? Exatamente. Eu acho que talvez o fato do Carluxo gritar tanto e falar tanto mostra que existe uma briga interna ali acontecendo. E isso o próprio Carluxo já disse. Ele deixa claro, né? porque ele não consegue. Ele tenta falar com metáforas porque ele é muito burro. É histriônico, é uma coisa incrível. Ele tenta falar com metáforas e não consegue. Ele erra a metáfora. Não, e aí ele fala para que é Igual o literal. Chapolin falando, né? Metáfora, mas eu acredito que isso também tenha. Ele é um Bolsonaro, né? Sim. Então, assim, o capital eleitoral ele tem. Então também tem esse tensionamento, né? Pedro, não tive a oportunidade de ler o livro ainda, mas aí fazer uma pergunta, porque a participação política dos militares se dá em vários níveis nesse governo. Você tem lá em cima os generais, né, no primeiro escalão, vários espalhados também pelo segundo escalão, na presidência de estatais, na direção de agências variadas do governo. E você vai descendo. Se você for descendo na administração pública, você vai achar um bando de coronel também assumindo postos. E eu lembro de ler, não lembro se na campanha, se na transição no início do governo, não lembro se um manifesto, uma análise, falando dos militares, a expectativa que os militares tinham de finalmente, pós-ditadura, depois de terem ficado alijados do governo tanto tempo, mostrar as suas competências para suprir a falta de quadros que o governo brasileiro teria e dar a sua contribuição para o desenvolvimento, blá, 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 blá. E quando eles vão lá e ocupam todos esses cargos, né? Cargos de livre nomeação do governo, que acusava-se, por exemplo, o PT de aparelhar, que todos os governos fazem. É legítimo, inclusive do ponto de vista da democracia eleitoral. Eu não vou botar né? um inimigo no cargo, tá ok? Exatamente. Mas enfim, esses caras vão lá, assumem esses cargos cheios de expectativas, né? De que vão poder mostrar a competência das Forças Armadas brasileiras. Batem de frente com a dura realidade. Que eles não são muito competentes. Eu não serei maldoso. Mas eu vou. Isso, Eu vou ser você dirá. E a dura realidade da complexidade do Estado brasileiro, eles não têm experiência na administração do Estado brasileiro fora de suas unidades militares. Como é que você vê, não sei se você chegou a estudar isso, ou estuda isso, e como você vê esse movimento dessa experiência que eles vão ter no comando de funções burocráticas do Estado, se isso vai ser... Eles vão, em algum momento, aprender a manejar isso e tentar se perpetuar, ou esse choque de realidade vai ter algum efeito negativo nessas pretensões? Eu acho... Tem 3 coisas, né? Sem dúvidas, esse choque de realidade, o que a gente pensa muito no livro é que eles se enfrentando... É aquela coisa, né? A democracia faz as coisas muito devagar, o que faz coisa rápida é a ditadura, né? Diz o bom R7. Carlos Graeb. Então, eu acho que eles... vai ter aí um movimento dialético que é ao mesmo... Eles vão se decepcionar com isso. Isso vai gerar uma espiral de caos, né? Está gerando. Já está gerando, né? E vão... No dia do programa vai estar pior. Com certeza, Daqui com a certeza. 2 semanas. E também, naturalmente, isso inclui não só a própria a função política, a função burocrática, mas o presidente que não colabora muito, né? Com eles, inclusive. Por outro lado, um dos cenários que eu penso que esse partido fardado... Quando a gente fala em partido fardado, a gente não está falando em partido fardado no sentido literal, no sentido de que vai ser um partido aberto, que é o partido Já fardado. tem o Partido Militar Brasileiro. Já tem, Já tem registro no TSE? Não. Mas estava para ser. Eles têm que conseguir muitas assinaturas que eles não estão conseguindo. Cara, se não conseguem nesse cenário, não vão conseguir nunca mais. De fato. Mas a gente pensa o partido como um organizador político, um organizador da hegemonia, né? Um organizador histórico. E nesse sentido, aí respondendo essa pergunta, um cenário que a gente vê desse partido se estruturando é o cenário paraguaio. Porque qual que é o cenário paraguaio? O Stroessner, o ditador paraguaio... Pedófilo serial. Elogiado pelo nosso presidente. A casa dele estava cheia de caveiras, eu não sei se vocês viram isso, uma coisa Um abraço aí, Ivan Mizanzuki, porque ele tinha uma casa em Guaratuba, que é onde passa a história do Projeto Humanos. É verdade. Vai que. E no Paraguai, hoje, os militares, desde o Stroessner,
O Stroessner, 3 anos antes do golpe, ele entrou no Partido Colorado. O Partido Colorado é o principal partido político Domina a do política país. paraguaia. Dominou por 70 anos, 80 anos, né? 35 constróis. Exatamente. E quando isso foi quebrado, eles foram lá e deram um golpe contra o Lugo, né? Mas o Partido Colorado tem uma participação muito forte de militares. E os militares têm uma organização própria dentro do Partido Colorado. Quase que um é muito quemalismo forte. paraguaio. Exatamente. Então, é uma forma de conseguir organizar, quer dizer, é a ultra-burocratização da política nacional. Né? Você tem um partido, esse partido tem a única força armada do país, e eles estão ali todos discutindo internamente e resolvendo internamente as questões. Esse é uma coisa que eu vejo que pode ser possível, quer dizer, nas próximas eleições a gente ter esse fenômeno se repetindo. Não necessariamente um militar à frente, isso pode ser, é possível. Como é o caso paraguaio. Como é o caso paraguaio. Aliás, o Mário Abdo é filho de um outro Mário Abdo que era conselheiro do Stroessner, né? Então, isso é possível. Agora, existe a possibilidade de daqui para frente não ser mais possível formar governo sem militares. E esse é uma coisa... É um perigo, assim... O Partido Fardado virou um novo PMDB. Virou um novo PFP. Exatamente. Só fazer um gancho aqui, eu falei de kemalismo, só para explicar para quem ouvinte que não sabe, Kemal Atatürk é o fundador da Turquia moderna e dentro da Turquia os militares eles têm uma função meio que de poder moderador. Quando o país fica muito religioso, muito islamizado, eles dão um golpe. Exceto a última vez, quando o Erdogan, né, o Erdogan, tinha um esquema, ele já tinha meio que se precavido em correlação militar para evitar tomar um pé na bunda dos militares, ele conseguiu evitar um golpe. Momento xadrez verbal, muito importante. No caso é importante mesmo. É importante porque é exatamente disso que eu quero falar. A maioria dos estudiosos, pelo que eu vejo assim, acredita que golpe militar no Brasil, com, digamos assim, tanques na rua, né? Como se precisasse, muitas vezes nem precisa. Não é mais cabível no século XXI, blá, blá, blá. Apesar do que a gente vê tentativas de golpe e golpes, principalmente nos países periféricos. Um exemplo, a Turquia. Da Turquia. A gente pode, como é que você analisa? A gente pode ter um golpe militar nesse padrão ou o golpe militar que, de repente, está para surgir aí é isso que você falou, né? Um vice-militar para sempre. Não necessariamente um vice, mas você compor o governo. Se você tiver um vice, você dá um golpe parlamentar e institui um governo com um presidente militar. Então, como é que... É possível um golpe militar ou... Olha, isso é uma coisa que é muito importante no livro e que é muito importante para o nosso trabalho na revista Ópera e tal, que é entender que a história não acabou. Né? Realmente, quer dizer, talvez tivessem dito, não, nunca mais vão dar tiro num político no Rio de Janeiro. E aí mataram a Marielle, né? Ou então, não dá para ser bárbaro. E aí a gente tem o Witzel atirando na cabecinha das pessoas, né? Das crianças. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante para a gente, que olha, é possível. Isso é um elemento do Clausewitz que é muito importante, que o Clausewitz, apesar dele fazer ciência militar, ele coloca a ousadia como um dos fundamentos da ousadia e alegria? Ousadia e alegria. Quer dizer, a imprevisibilidade... O inesperado, né? O inesperado. Ele fala, se tem alguma coisa que se parece com um jogo de baralho, é a guerra. Que ela sempre tem o inesperado. Então, assim, eu acho possível. As pessoas têm essa coisa muito forte de acharem que estão vivendo na Holanda, na Suécia, né? Muito forte mesmo. Inclusive, até... Tá achando que tá na frente. Enfim, muito político acha que está também vivendo na Suécia. Mas a gente está mais para a Turquia. Né? Com sorte. Com sorte, exatamente. A gente está mais para Paraguai. Né? E a grande questão é o seguinte. Né? Anteontem eu li uma resolução, a gente estava conversando até, do Parlamento Europeu, tentando colocar... como iguais, né? Tentando comparar nazismo e comunismo. Em responsabilidade pela guerra. Responsabilidade pela Segunda Guerra Mundial. Quer dizer,
são tempos... A crise sempre traz coisas inesperadas, né? Quando a gente vive... Ou coisas muito esperadas. Né? Ou coisas muito esperadas, depende muito. Mas eu acho completamente possível. A nossa análise não depende disso, necessariamente, né? A nossa análise de que esse partido volta a se consolidar. Mas a gente acha isso possível. Até porque... isso é uma coisa muito engraçada, né? Eles dizem... ameaçam quase que abertamente. Igual aquele tweet são que os você golpes citou. hipotéticos que já tem a estratégia tática definida. E e o cara que- fala no encontro maçônico. E a gente tem um ministro do STF que disse que efetivamente teve uma crise entre abril e maio Sim. e que Que o tinha Bolsonaro foi posto na roda. que o Bolsonaro foi posto na roda e que tinha general consultando o STF sobre se a interpretação dele estava certa de que o exército poderia se movimentar, colocar as tropas em movimento, num sentido contrário daquilo que o presidente queria. Quer dizer, se o Toffoli falou a verdade nisso aí, efetivamente a gente já teve numa situação bastante limite nesse sentido, né? A partir do momento, essa história do Toffoli, ele parece que ele foi comunicado pelo Etchegóin, né? Que, olha, dependendo Que é do que assessor dele. vocês decidirem aí no TSE, a gente pode não ficar satisfeito com a decisão. Então vocês podem decidir daquele jeito. Isso é basicamente um golpe, né? Porque você está dizendo que, olha, Está emparedando. Não, discussão. eu não quero a sua opinião. Eu já tinha Você feito quer a isso minha com, opinião. com o julgamento do Lula. tinha feito Que isso com o abertamente. julgamento do Lula. essa Se questão precisar, nós vamos pra rua. mas a questão do TSE acho que tem a ver com a campanha, né? A chapa. Eu Sim, acho que a sim. chapa. Sim. Porque esse é um debate interessante, que aqui eu vou representar o nosso ausente aqui, o Fagner. O Fagner falava muito sobre... Tá vivo, eu acho. Talvez. Daqui a Momento 3 da gravação semanas. está. Quando o programa vai ao ar, nós não sabemos. Esperamos que sim, né? Não, mas ele falava porque ele não fala mais, pelo menos não no programa, não lembro dele ter falado. Ele falava muito, por exemplo, que no ano passado não teria eleição. Ele falava, ele achava, era um palpite dele. E, enfim, aí isso contradiz com esses estudiosos, essa parte dos estudos que diz, né, na era da informação, essa coisa do tá achando que tá na Suécia, Rogerinho, tá achando que é Suécia. E aí, mas ao mesmo tempo, além da tradição, e isso é importante, né, a gente sempre lembrar, como você lembra no livro, e você fez esse preâmbulo, a tradição golpista, principalmente do Exército, das nossas Forças Armadas, estão aí. Né? A história não só não termina como ela é cíclica. Exatamente. Né? A gente se mostra assim. E aí, de repente, a minha dúvida, que a gente tenta debater aqui, a gente não tem como prever, é se, por exemplo, um autogolpe, vamos dizer assim, né? A partir do momento, a gente está num governo autoritário, que todos nós concordamos que seja um governo... Democracia e liberal. É o termo oficial. Não sei, mas enfim, tá bom. Não é um governo... Tá doidinho para ser autoritário. Pois é, e aí é um governo que... Limite. Que o deputado, que é o príncipe, um dos príncipes, fala que só para fechar o STF basta um cabo e um jipe, né? E dois soldados. Então, assim, eu queria também, se você consegue desenhar, né, em termos de especulações, se é possível esse autogolpe, ou seja, se instaurar porque as instituições estão dormindo, a verdade é essa. Descartarem o Bolsonaro, é isso? Não, nem digo descartarem o Bolsonaro só. Mas eu digo, de repente, Descartarem a porra toda. usarem o Bolsonaro, porque se falasse assim, Bolsonaro, é o seguinte, O Congresso tá enchendo muito o saco. o Congresso tá enchendo o saco, o STF tá enchendo o saco, Vamos fechar essa porra? e você fica aí, daqui a 5 anos a gente vê o que a gente decide, bota 5 anos é muito, né? Mas daqui a 1 ano a gente bota um Fala general. 5 anos, mas daqui a 3 meses tiram ele. Exato. Deixa como efeito Porque legitimador, porque, tal- foi e a eleito. gente, e a gente já especulou isso aqui, do autogolpe, né? Do Sim. Bolsonaro mesmo. Vamos botar o exército na rua pra me garantir, mesmo que não me garanta, mesmo que eu saia depois. Então, acho Tem que lembrar que ele é burro. a gente tem. E que é o capitão. Né? Que é principalmente. Mas medíocre. a gente, acima de tudo, a gente tem que lembrar que ele é burro, mas que os generais não são burros. Exatamente. Não, e assim. E O que é uma coisa ainda pior pra ele. E eu digo assim, alguns lugares comuns, assim, a gente ouve, eu converso muito com a minha mãe sobre isso, tá, na época da eleição, eu morri de rir, porque ela falava, caraca, é o capitão, cara. Como é que o general vai obedecer o capitão? Parece bem óbvio, e é tão óbvio que é real, né? Sim. Então, assim, a gente sempre fica com essa correlação de forças. Eu queria que você falasse também sobre isso, assim, e queria que você falasse também, a gente citou o Toffoli. Toffoli foi parte de um... Não sei, inesperadamente, não sei se inesperadamente. eu não Totalmente inesperadamente.
Não dá pra esperar muito desses caras. De um revisionismo do golpe de 64. E além disso, ele tem assessor militar. Assessor militar, E ele ainda propôs um pacto de, tipo, unidade nacional aí, recentemente. E a galera falou, mas maluco, tem uma parada chamada Constituição que é o Pacto de Unidade Nacional, seu animal. E aí você queria E você falar defende porque ela no eu acho que de todos esses revisionismos Seu que a gente... papel é defender. De todas essas bizarrices de revisionismo e reescrever a história que a gente vive, eu acho que a do golpe é a que talvez nunca tenha dormido de fato, né? A gente sempre ouviu aí nas ruas gente defendendo. Não é, estão defendendo o golpe, né? Mentira, sempre defendendo. Que você falasse um pouco também. Eu acho que... Assim, até o Mourão falou de autogolpe, né? Na Globo News, Exato, a propósito, né? Eu acho que é uma possibilidade. Isso é uma coisa que eu ia falar até na outra pergunta, eu esqueci, né? Porque, não, mas você acha que tem que colocar tanque na rua? Olha, eu acho só que o Bolsonaro tem que tomar um impeachment pro Mourão subir. E aí as pessoas falam, não, aí tem o discurso do Exército, né? Aliás, o discurso desses generais, que não, mas a gente não representa o Exército. A gente veio do Exército, mas não representa. Que é assim, me desculpe, uma pessoa fala uma coisa dessa, é aquela coisa, né? Você vê a mentira, você já fala que, porra, o cara quer fazer coisa ruim. Por que ele quer se separar tanto? Sendo que é óbvio que, efetivamente, isso não vai acontecer. Efetivamente, o cara que foi comandante militar, ele tem possibilidades políticas ali que não são possibilidades naturais para um político eleito qualquer. Eu não estou falando necessariamente também que os caras têm que ser proibidos de disputar política. Mas o fato é que é outro tipo de poder, inclusive reconhecido por eles. Aquele senhor que era... Oh, meu Deus, que foi assessor do Figueiredo. Deu um nome que o Daniel lembra. Eu não vou lembrar. Mas, enfim, outro livro publicado pela Bibliex, né? Que diz que a gente tem, que nós, os militares, nós temos 2 votos, né? Um é o voto que a gente vota, que vota como todo mundo. E o outro voto são as armas. Livro publicado pela Bibliex. Já em pós-85? Já em pós-85. Bonito. Então... Era o Golbery que você tá falando? Não. O Golbery era do Geisel. Nunca se bicou com o Figueiredo, inclusive. Aliás, Golbery é outro autor que eu dei uma estudada para falar também. Aproveita. É interessante, o Golbery, eu diria, aí eu vou citar tortamente, né, que Deus o tenha, né, eu vou citar o Oliveiros Ferreira, que é a encarnação do Hobbes, né, do medo hobbesiano, que o Hobbes diz que ele disse que quando ele nasceu, tinha ele um irmão gêmeo, né, o irmão gêmeo chamava Medo, né, e o Golbery é o terceiro irmão perdido dessa turminha aí, né, dessa trindade. Porque é uma coisa impressionante, você lê Geopolítica do Brasil, que é o grande livro do Golbery, e é a guerra da civilização, entende? A civilização está em choque. Ele era basicamente o Ernesto Araújo antes de ser moda. Exatamente. É isso. Mas ele comia com talheres. Eu queria puxar um assunto porque eu acho que essa proeminência militar não veio do nada. Ela tem uma origem muito definida que se chama Operação da Minustah no Haiti. Que do próprio Vilas Boas foi o comandante. O Heleno? O Heleno. Ele abertamente admite em entrevistas que praticou crimes contra a humanidade e não foi... Ninguém se importou muito com isso. Acho que Teve um general que se suicidou ou não se suicidou. General não, suicidado. era um comandante de tropas que ele era coronel. Mas ele estava comandando a Minustah. Acho que foi um antecessor do Heleno. E que... Uma história muito mal contada, inclusive. Ele teria se suicidado por ter visto a realidade lá. Ele estava muito incomodado. Ou ter sido suicidado. Mas é uma história mal os soldados, contada. né, são bárbaros, né? Os soldados voltam. Mas como é que você vê essa participação do Brasil no Haiti, essa requalificação do exército brasileiro como uma tropa ativa? Bom... Pacificadora, né? Que ainda tem isso. Que inclusive Isso é é o que... O discurso da época era abertamente como campo de treinamento para atuar em favelas no Brasil. Isso aí, Exatamente. que qualifica a GLO depois, né? Por lembrar disso. Exatamente. Bom, antes de tudo, eu tenho que falar que, especificamente sobre a questão do Haiti, eu não estudei tanto. O André estudou muito melhor essa questão. Então, enfim, eu vou falar o que eu não sei, até porque o que eu não sei fica difícil falar. Mas, assim... Isso tem uma importância política
no sentido de formação, porque para os militares é importante essa coisa do grupo, né? De você ter ali os seus Parece falando de futebol, né, cara? Seus camaradas de luta. camaradas de luta. É a família Heleno. A família Helena. Não, os generais de 64, que eram capitães e majores em 45, na FEB, tinham muito forte isso, né? Dos companheiros de luta na Itália. Exatamente, E aí isso é um dos elementos, né? O segundo é que eles ali... Foi ótimo que vocês falaram isso para não ter que falar, né? As pessoas esquecem disso. O modelo de ocupação do Haiti foi para aprender a fazer aqui, entendeu? E vice-versa também, né? Por incrível que pareça. Quer dizer, e a gente tem uma situação muito estranha com a questão das intervenções, porque, inevitavelmente, elas é outro elemento que gera essa espiral do caos em relação ao poder militar e ao poder político. Tanto é que na última GLO aqui no Rio, né, eu achei interessante porque os militares eles se colocavam contra a princípio, né? Eles chamam de queimação de filme. Que era queimação de filme, que não, mas não posso entrar tal. Mas uma vez que eles estavam intervindo, aí que eles falaram, não, então eu quero mandato coletivo e eu quero autorização para atirar em pessoas com... Aqui eu estou fazendo uma aspa... intenção hostil. Ou seja, furadora, guarda-chuva... E uns bilhões também, lembra? Que teve pedidos do interventor falando, não me deram não tá tendo resultado, não me deram os 3 bilhões. Ele ter bilhão. Ele fala, eu quero tantos bilhões. Ele sabe que não vai ter. Ele já antecipou, desculpa, não resolveu nada porque não teve bilhão. Exato. Eu quero 500 bilhões. E ele bateu muito no presidente em função disso e, enfim, no governo. Que era um cachorro morto. Que é um cachorro morto. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque você veja como essa lógica, quando a gente vai pensar nessa natureza do poder, é interessante. Porque aquilo que, em tese, eles estavam contra a princípio, e eu não duvido que eles estivessem contra a princípio, pelo menos aqui. Questão política, né? Por uma naquele questão momento. Política. Naquele momento. Porque é muita queimação de filme, né? E foi, obviamente. Mas uma vez que eles estejam comprometidos, eles querem a liberdade de ação. A gente pode pensar pela mesma lógica dentro do governo também. Que é bom. Eles entraram nesse jogo, eles estão nesse governo, embarcaram nesse governo. Agora, o filme está queimando para eles também. Inclusive, é o que mostra as pesquisas de opinião em relação à popularidade do Exército. Né? Sempre foi ali pau a pau com os bombeiros e hoje em dia está lá no tanque. Está caindo, né? Mas muito assim. Quer dizer, isso gera, digamos que gera uma ansiedade nos senhores militares, né? E aí, naturalmente, é aquilo, né? Porra, eu posso descartar esse cara. E para descartar ele, basta ter um impeachment. E a gente tem o precedente de 2016 aí, bem recente na memória, né? E, além de tudo, tendo o presidente com os posicionamentos dele, eu não duvidaria, veja só, eu não duvidaria que uma parte considerável da esquerda achasse que seria melhor o Mourão no poder já quem diga do que o abertamente Bolsonaro. Eu vou dizer que isso é uma loucura, porque ter um fanático no poder é muito melhor do que ter uma pessoa que sorri. É a mesma coisa, e agora eu vou estar comentando um anacronismo para você ouvinte, mas me entenda. É a mesma coisa que uma coisa que eu fico puto, cara. Porque o cara não se posicionou, No fundo, essas pessoas querem que o cara dê uma de Cabral. Chegar lá e falar, foi uma pena mesmo, a criança morreu, né? Porra, que chatão. E isso lava a alma da classe média carioca. Como se ele se posicionar fizesse alguma diferença. Como se as atitudes dele fossem mudar pelo que ele fala. Sim. E é uma coisa que a gente está batendo aqui à mesa, que a mídia parece combater muitas vezes o que o Bolsonaro fala, mas jamais combate o que ele faz. Porque no fundo ela concorda com o que ele faz. Sim. É isso. E é a mesma dinâmica. Pedro, a gente falou aqui do Santos Cruz, seus embates com o Carluxo e tal, a gente vê uma luta interna dentro do governo com alguns grupos bem definidos, né? Tem a ala do lítio e tem a ala dos militares. A ala do neoliberalismo selvagem do Os militares Paulo também Guedes. gostam. Então, eu vou chegar lá, faz parte da minha pergunta. Esse une todo mundo. A ala delirante lá dos olavistas, Ernesto Araújo, Damares e por aí o Weintraub da educação, o grupo militar, só que até que ponto eles se estranham em busca de espaço e protagonismo,
ou até que ponto, a partir de algumas declarações do Heleno e alguns outros generais, a gente vê interseções do Partido Fardado com a ala delirante do governo e com a ala ultraliberal, que é uma coisa muito louca, o nacionalismo ultraliberal. É o famoso nacional entreguismo, a nova ideologia. Nacionalismo do país dos outros. Veja, as duas coisas acontecem, às vezes simultaneamente. Um exemplo é o caso da Amazônia, né? Quer dizer, os generais tomaram a frente, isso aí saiu no Valor Econômico, é uma coisa conhecida. O Sérgio Salles subiu, né? Ricardo Salles. Tomaram a frente do processo. Uma coisa muito interessante é que agora o Intercept publica os planos ocultos do Bolsonaro de povoar a Amazônia, né? Queria abrir a Transamazônica. E quando a Amazônia queima e os militares ocupam, isso é um passo muito importante nesse sentido, né? Mas, de qualquer forma, por exemplo, eles tomaram a frente nesse caso, ao mesmo tempo que eles defenderam o Bolsonaro junto da posição do Ricardo Salles e da posição dos olavistas. Ao mesmo tempo, você tem coisas como o senhor Olavo de Carvalho fazendo aquilo com Vilas Boas. E aquilo ali é grave. Para mim não é tão grave, né? Mas para os militares, isso é muito pesado. Recapitulando, o Olavo de Carvalho falando sobre a incontinência em geral do o Vilas Boas tem uma doença degenerativa grave. Ele tem aquela esclerose lateral amiotrófica. Não é exatamente a mesma coisa, mas é similar. Exato. E aí ele não controla muito bem as funções dele e o Olavo ficou batendo nisso. Exatamente. Que ele caga na fralda, umas porra dessa. Isso aí. Que é uma coisa, assim, já seria uma coisa perigosa ele falar isso, só falar alguma coisa desse nível com Vilas Boas, mas falando ainda, se tratando da doença do Vilas Boas, porque isso é uma coisa que mobiliza um certo sentimento militar ali dentro da caserna. Solidariedade entre seus pares. Exatamente. E o Vilas Boas, como uma figura muito honrada, é aquela coisa, né? Ele é tão honrado que ele não é que nem eu, né? Ele está acima. Ele está acima. Mas existe uma segunda força no Brasil que tem força militar, no caso, né? Que tem armas, que é a polícia. Sim. E aqui no Brasil, boa parte da polícia é vinculada ao exército. Formalmente. Mas de polícia militar. Mas a gente sabe que, exatamente, na prática é muito diferente. Mas o Zacconi fez uma explicação, por exemplo, de coisas que eu não sabia, sobre vinculação, por exemplo, de compra de armas e tal. Sim, eles têm que ter ao sede de autorizações, é por isso que só a Polícia do Rio tem acesso a fuzil, que é meio que uma liberação especial. Até porque o Paiol está aqui, né? É mais fácil vender para os traficantes. Mas como você vê essa relação entre polícia e exército hoje? Polícias, né? São polícias, mas elas são muito mais unidas entre elas, eu acho. Dá para jogar num balaio mais geral. E em caso de uma tentativa de aquartelada para cima do Bolsonaro, você acha que eles defenderiam o Bolsonaro como os policiais turcos defenderam o Erdogan? Não, eu acho... E a própria camada média-baixa do oficialato do Exército, os tenentes... Que só tem bolsominion retardado. Exatamente. Eu acho que antes a gente tem que lembrar que existe também a gente está perigando, existe um terceiro exército aí, que é a milícia, né? Mas a mulher... Não tem o terceiro. É a mesma coisa. Também ligado ao É governo. a mesma coisa, mas não respeita os comandos formais. Não é a mesma coisa não, amigo. É um braço autônomo da parada. Então, não respeita os comandos É a formais. mesma coisa que Vem de lá, mas não é a mesma tem coisa seus não. São as mesmas comandantes. pessoas, literalmente as mesmas pessoas. Mas cumprindo outras funções, com outros objetivos. E com alguns tipos de soldados diferentes. Vai, Pedro. Mas eu acho que assim, tem um princípio quando a gente pensa, por exemplo, numa quartelada, num golpe. O Erdogan ele foi muito esperto ali na Turquia porque ele estava alguns passos à frente, né? Inclusive porque... Tinha inteligência boa, né? Tinha inteligência e também porque os militares não ajudavam, né? Os caras faziam... Poxa, eles tinham acabado de vir de um golpe, né? E eles fazendo treinamento simulando o golpe dentro de quartel. Quer dizer, o Erdogan não é bobo. O Bolsonaro, talvez. Mas eu acho que, assim... primeiro, esse governo... a figura do Bolsonaro, especificamente, né? Já está se diluindo bastante. Segundo, quando a gente tem
um movimento golpista, um momento de decisão, ironicamente, a camada média da burocracia, ou, enfim, o povo, né? Isso é um princípio que o Luttwak coloca no golpe de Estado, né? Que é que todo mundo vai esperar para ver quem vai ganhar. Aí sim eles vão fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, tem 2 caras aí, eles estão se batendo. Eu não sei quem que vai ganhar. Eu não vou fazer nada, eu vou só olhar, entendeu? Tipo o golpe Então, de 64. Adesivo. E aqui é, golpe de 64. é aquela coisa, né? Porque diferente de uma briga política, o que mais pode acontecer é ficar na oposição, quando a briga com arma, o que rola é expurgo. Aí fica mais chato pra você no final. Exatamente. Então, em relação... Aí, separando, né? Em relação ao baixo oficialato do Exército, é muito difícil eles tomarem uma... Por mais que tenha realmente um elemento ideológico muito Vão dar forte... tiro no Bolsonaro chorando, mas vão dar. Vão, exatamente. E a polícia, eu acho que a posição da polícia vai ser, numa situação dessa, ia ser esperar, né? É o princípio do Luttwak que ele coloca no livro, né? Quando tem um golpe, a maior parte das pessoas simplesmente espera, fica olhando, né? Curioso. Queria só para rememorar que a gente falou sobre essa correlação dessas forças, aí os braços do bolsonarismo, lembrar que o Mourão foi escolhido vice, né? Depois de uma série, ele foi praticamente a última Janaína escolha. Pascoal, O príncipe do Olha trono o que não naipe das existe. escolhas que ele foi a Exato. última. Não, e aí acho que entra um pouco no que o Pedro falou, tipo, ó. Acho que no fundo o Bolsonaro não queria um militar, né? Talvez os militares nem quisessem também. Ah, tá bom. Agora se você escolheu a gente, então vai ser do jeito que a gente quer. Né? Então é importante ficar aí porque, assim, escolher o Mourão, e eu acredito que isso até já foi falado, né? Acho que o Mourão é o cara que chegou ali para doutrinar mesmo o Bolsonaro, né? Que era um cara que não sequer conhecia o Bolsonaro, tinha visto 1 ou 2 vezes pessoalmente. Não me parecia ser um grande Na verdade, entusiasta. quem arrumou esse encontro foi o Levi Fidelix, o homem do aerotrem, né? Então dá pra... O Isso é Mourão... uma coisa Dá pra impressionante. O Mourão, vai lembrar, não é do PSL. É É do do PRTB, PRTB, do Levi partido de propriedade, podemos dizer assim, não Propriedade. é propriedade Não do é, Levi mas Fidelix. Então dá pra imaginar o quão pitoresco foi esse encontro. Imagina Levi Fidelix mediando o encontro Não, de e Bolsonaro imaginar e Mourão. num golpe parlamentar desse da vida aí que coloque o Levi Mourão na queria ser presidente presidência, da Câmara. coloque o Mourão na presidência Ele faltou se eleger. e o Levi Fidelix como, tipo, sei lá, um dos principais quadros civis do Brasil. Ou seja, sempre pode piorar, né? Sempre. Lembrando que o Levi, ele queria ser presidente da Câmara. Só faltou se eleger deputado federal. Essa parte do plano aí Essa parte não... não deu. Né? Outra coisa que eu queria falar... Ah, não, esqueci. Tem uma exercício agora. Mas eu queria seguir nesse assunto, porque a gente já falou muito sobre a realidade, e a gente sabe que se existe uma coisa que a esquerda pode ser acusada justamente nos últimos 30 anos é de ser cirandeira. Aham. De achar que, né, flores ganham. O pessoal vê aquele flower power e acreditou. Só que faltou ouvir The Doors e lembrar que tem lá o Blood on the Street is up to my ankles, tá ligado? Não, e a galera tomou porrada naquele dia. Exato. E o pessoal... Faltou lembrar que lá no Vietnã eles não ganharam com flor, não. E se eles tivessem usado flor, meu amigo, eu não sei o que seria o Vietnã A hoje. não ser que eles tivessem muita alergia a pólen, não teriam não ganho. teria dado certo. Mas assim, por que você acha que a esquerda nega a vertente... uma parte importante da correlação de forças? E como mobilizar ela no sentido de entender que não estou falando para você armar o MST, mas que isso é uma coisa importante ser considerada. Sim. Pensar, pelo menos, nesses termos. Né? Se der merda, quem a gente arma? Eu acho que isso tem algumas coisas que contribuíram para isso. Primeiro, é isso que você disse, né? Essa coisa do pacifismo, Isso é uma coisa que vem já, por exemplo, quando falam que não tem que ter vanguarda, né? Que é a teoria da USP, né? A grande teoria do populismo, né? Que foi tão importante para o PT. Efetivamente... A galera do Comparato, Isso, do exatamente. Singer Pai. Exatamente. Quer dizer, é desarmar a classe trabalhadora, né? Ela tem que reagir, ponto final, e não importa como. Quer dizer, a estratégia não importa, né? Aí você tem esse elemento muito forte, que é um elemento pacifista, etc. Um outro elemento é que a esquerda... Assim, é que tem esquerdas, né? É difícil Mas explicar, coisa, né? eu não gosto de falar que eu sou de esquerda, eu sou comunista, né? diferente. Sim, mas... Mas é que a gente tá falando aqui da esquerda institucionalizada, tipo, Sim, os partidos sim. que tem muito mandato, essa galera, tipo, PT, Do Sol.
PCdoB, PSOL, PDT, Sim. PSB. Eu tô sendo generoso hoje. Essa é a galera. Sim, eu tô sim. falando do PCB e do PSTU. Sim, sim. Tem um elemento aí que é. Aí enfim, é uma aposta, né? Mas é um elemento meio filosófico. Que a pessoa se propõe a pensar um outro tipo de sociedade e, naturalmente, ela está muito apegada, quando ela faz isso, a uma questão moral, uma discussão moral. Porque, por definição, se você defende que uma coisa é melhor que a outra e você não está falando em termos, você não tem muito como medir isso cientificamente, você está tratando da moral. Isso, para mim, é um ponto importante. Que melhor é um ponto qualitativo, não um ponto quantitativo, né? Exatamente. Então, assim, a esquerda, pela sua própria posição de não estar no poder, né, a não ser quando ela está, ela já tem esse elemento de que ela tem que pensar muito em moral. Isso faz com que ela, às vezes, não pense em estratégia. E ache que estratégia não é importante. E ache que basta ter... É aquela coisa, A né? virtude moral A gente tá vai certo. levar. A virtude E vamos moral subjuga tudo, né? Nós somos do lado certo da história. Uma hora vai Exato, exatamente. Isso é uma coisa muito forte, foi uma coisa muito forte que deu para ver muito forte no Lula quando ele foi preso. Esse foi o discurso dele quando ele estava saindo. Inclusive diz ele que está preso para provar que ele estava Para certo. provar que ele estava certo. Quer dizer, pode ser uma coisa moralmente... Eu não estou falando que o Lula é um babaca por fazer isso. Pode ser até uma coisa moralmente muito elevada, mas estrategicamente não é. Estrategicamente é um erro. E é um erro que pode custar muito. Então, esse é um elemento. Segundo, que aqui no Brasil, especificamente, apesar da gente ter tido levantes tão importantes, quer dizer, a gente teve Canudos, a gente teve a revolta no Forte, Conjuração Baiana, enfim. até a resistência indígena aos espanhóis, junto com, aliás, os povos missionários, né? Quantos povos Jesuítas? missionários? 7. 7 povos missionários. Enfim, a gente tem uma boa tradição de resistência, de guerra irregular, digamos assim, mas dentro da esquerda faltou a publicação de muita teoria nesse sentido, né? É difícil, assim, pessoas que estudam isso a sério falam, é difícil achar, sabe, sobre a Guerra Prolongada, por exemplo, que é um clássico, não estava publicado. A gente publicou há 3 meses atrás. Então, fica difícil pensar nesses termos. Mas, acima de tudo, o que eu acho que é o fundamental aí, nessa esquerda institucional, etc., é que aí que tá, o fim da história não é só a direita que acredita nisso, entendeu? Não, a esquerda acredita mais que a direita. Mais, muito Porque mais. a direita está se organizando para fazer o rolê dela. Eles estão na guerra permanente. O Brasil Eles vivem guerra chegou permanente. à democracia A gente que não se- burguesa liberal e isso Exato. é dado e não acabou. há retorno. Só que aí, no momento de crise, a gente vê as coisas literalmente diluem, né? E é o que a gente está vendo nas instituições, né? Porque não existem instituições, né? É que não existem, elas são uma As instituições são abstração. deles, Elas são só Instrumento deles mesmo. um desenho no papel, né? Quer dizer, efetivamente tem uma coisa que sustenta elas, ok. Só que aí que tá. Então o poder tá nessa coisa que sustenta elas. Não na abstração institucional, né? Porque é isso que é incrível, né? Não é mágica, não é Weber. Não é, exatamente, Porque o filho do Bolsonaro superestrutura. fala que basta um jipe e 2 soldados para fechar o Congresso. Ele não tá errado. E ele STF, não tá né? errado. É o STF, e ele não tá errado, né? E foi o que a gente viu nesse último período. Quer dizer, quando a gente vê que efetivamente as regras de 2014, em 2015 não passavam em valer, em 2016 elas já mudaram de novo, em 2017 foi feito lei o que era crime em 2016, a gente está num cenário de caos. E nesse cenário de caos, não impressiona que vários atores políticos comecem a guerrear entre si. A questão é, qual ator político hoje no Brasil tem o poder concreto, em última instância? O que é poder concreto, né? O poder concreto, aí que tá a importância do Clausewitz, né? O que é a guerra? A guerra
é a possibilidade, é você conseguir fazer o seu inimigo fazer o que você quer. É você forçar o seu inimigo a fazer o que você quer. Pedaço de pau é a arma do diálogo. Exatamente. Já diria o... Quem é? O Rogerinho? Não. Não. É o Julinho. Não, é o que é fanho. A Renan. Pedaço de pau é a arma do diálogo. Você vem com um pedaço de madeira, a pessoa já quer logo dialogar. Você comentou aí do Quem livro tem a arma tem... Você comentou o livro do Mal. Você acha que essa aversão à violência não é tipo necessariamente um pacifismo ideológico, mas sim anticomunismo aberto? Da própria esquerda. Isso é uma questão que eu tenho que pensar bem como responder. Levar para casa e... É que eu acho que as coisas se confundem, de certa forma, né? A gente teve do ponto de vista teórico, uma contra-revolução muito forte, um revisionismo muito forte. A questão do Parlamento Europeu agora a gente estava só um exemplo, discutindo, né? É só um exemplo, né? Mas que não. Nossa, então a União Soviética, na verdade, ela é tão ruim quanto os nazistas e veja, a União Soviética derrotou os nazistas, não foram os norte-americanos. Me desculpem. Eles podem ter tido uma... E, aliás, se é para falar... Acho que o Reino Unido participou mais que os Estados Unidos. Participou mais. E se é para falar nesses termos, então vamos se lembrar, como escreveu o grande Domênico Lossurdo, que o Hitler se inspirava no que acontecia no sul dos Estados Unidos e na conquista do oeste. Ele citou isso, está escrito. Né? Quer dizer, é uma coisa absurda. Mas tem muito, sim. E isso, naturalmente, é anticomunismo. Só que a esquerda compra isso não como anticomunismo, mas com esse sonho de uma noite de verão. Aí eu tô citando Collor agora, né? O sonho de uma noite de verão. Collor é bem-vindo aqui. É um bom autor. Ele tem boas frases. Em que a história acabou, em que agora basta vencer eleições, em que a gente vai chegar lá muito devagarinho. E aí, quando a gente está... Isso é o que aconteceu no Brasil. E olha, talvez tenham pessoas escutando isso que falam, não, mas esse menino é muito radical, esse menino é doido. Veja, me desculpem, mas eu tenho moral para falar isso. Eu fui beneficiado das políticas do governo Lula. Eu entrei na universidade por causa do ProUni. Só que eu não consegui concluir a universidade, paradoxalmente. E eu sabia que aquilo ali não ia durar para sempre. Porque não vai durar para sempre. A gente está no terceiro mundo. Aqui não é a Alemanha, aqui não é a Suécia. Então, tem essa coisa é o otimismo, né? É a esperança. E a esperança é uma merda. A esperança era o último mal na caixa de Pandora. Verdade. A esperança é uma merda. Torres, Fagner, todos os programas. Verdade. Alguém quer fazer Eu fechei. Não, então, só para concluir esse assunto aí, Eu queria falar um negócio que as pessoas vão me odiar, mas foda-se. Eu já te odeio. Algumas, talvez. Você acha que essa coisa da esperança também tem a ver com um pouco da ideia de que boa parte da esquerda, no fundo, quase que abertamente sonha em ser oposição para sempre? Sim. Nunca ter o poder? Sim. A esquerda gosta muito de catarse, gosta muito de... E isso é uma coisa também... Eu estava até pensando sobre isso hoje, na contribuição que a Hannah Arendt tem disso, né? Porque a Hannah Arendt... Você está pensando na Hannah Arendt? Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando que o Trotsky era um maluco que, porra, ele era um cara sanguinário pra cacete. Sim. Isso é muito engraçado. Mas ele era o comissário do exército, né? Ele era o cara que, tipo assim... o cerco lá de Kronstadt, que é famoso, né? Que o Stalin falou, não, vamos com calma. E o Trotsky falou, calma é o caralho. O cara que chegou e falou pro Stalin, calma é o caralho, hoje é visto como o símbolo da posição eterna e da derrota. Tipo assim, do idealismo, da paz, do amor e do beijinho na bochecha. O que eu acho muito curioso. Sim, que é essa coisa da moral... Da vitória moral. Da vitória moral na derrota estratégica. Quer dizer, é a moral que nunca vira política, né? Nunca... se completa, a gente nunca chega lá, mas a gente é superior, é diferente. E isso Também isso é um certo insularismo do marxismo na academia também, né? Existe isso, mas eu diria que isso... Não, isso é sem dúvidas. Mas eu diria que isso é justamente a posição clássica da pequena burguesia, né? Porque ela quer se sentir especial por ter a posição que o povo tem. Por ter descoberto pelos livros, ou ter descoberto não sei aonde, é exatamente o que o povo sabe.
Né? Quer dizer, é uma coisa clássica. E aí ela quer se sentir especial, quer se diferenciar a partir disso, quer se sentir... Então, quando as pessoas falam, por exemplo, olha, eu sei que existem situações muito difíceis para lidar com família, para lidar em casa, são realmente muito difíceis. Mas olha, se você se você não consegue manter uma conversa com seus familiares, não consegue tentar manter uma unidade familiar ali entre os seus familiares, meu amigo, você não vai conquistar o poder nunca. Você vai ser entregue pelos seus familiares, então é isso? Então, quer dizer, tem uma coisa que é essa coisa da catarse. E isso ficou muito bem demonstrado no golpe de 2016. Porque a cada semana era uma nova frase de efeito, um novo mote, né? Primeiro era não vai ter golpe, e teve. Não passarão. Não passarão, passaram. Isso vinha desde o Não Vai Ter Copa, né? Do não vai ter Teve Copa. também, Copa. Não passarão, que inclusive era o lema da Revolução Espanhola, que não deu certo. Que não deu certo, Aí depois, fora Temer, não teve saiu. fora Temer coisa nenhuma. Aliás, ele chegou perto, mas não foi por nossa mão. Isso é outra... Por própria incompetência própria. Exato. Isso é uma coisa também, é outro traço típico da esquerda, de boa parte da esquerda hoje, que é comemorar a derrota imposta ao inimigo que não foi imposta por você. Né? E aí eles chegam nessas coisas extremamente ingênuas, ingênua é a palavra, de, não, então, eu acho que é bom se o Mourão der um golpe no Bolsonaro. Bom pro Mourão. Bom pro Mourão, pra você não é, e pro povo eu tenho certeza que não é, porque depois, assim, pra mudar essa situação vai ser muito complicado com o Mourão no poder, por exemplo. Então, sem dúvidas, primeiro, isso é clássico da pequena burguesia, que quer se achar especial por não ser especial, né? E ela quer se diferenciar, aí que tá, né? É uma posição altamente antimarxista. Antimarxista, porque não quer construir uma coisa coletiva, mas quer se traçar como diferente, quer dizer, é um modismo. Ela quer mostrar, né, que sabe a verdade. Que sabe a verdade. Ela usa o marxismo para comer gente, vamos falar em Exato, termos claros. Exatamente. Isso é muito forte, infelizmente. Mas eu acho, só para finalizar, eu acho que essas coisas estão começando a cair por terra agora. Agora que a crise está avançando, que a crise política está avançando, que a gente está vendo, que agora está claro para todo mundo que realmente não tem diálogo, que a política não é um grande encontro em que a gente discute ideias e alguém ganha porque simplesmente ganha, a gente está voltando a perceber que política, antes de tudo, é força. E se você quer consolidar uma posição sem guerra, ok, tudo bem, mas isso vai depender de força. Vai depender de medo, vai depender de ousadia. Não precisa de força. Exato. É difícil ganhar o povo inteiro. Exatamente. Então, a gente pode concluir esse debate dizendo que democracia é um fuzil no ombro do seu trabalhador? Sem dúvida, sempre foi. Então, acho que dá para passar régua. Esse foi o Lado B número 122. Lembrando que o ouvinte do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda, usando o código promocional Lado B, para ser reconhecido pelo outro cidadão com fuzil no ombro. Acesse vesteesquerda.com.br e, bom... Enquanto a Veste Esquerda não vende fuzil, compre sua camisa. Mas se vender fuzil com brinde, porra, melhora. Ainda mais com aquele preço. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua presença. Como faz para comprar o livro? O livro pode comprar no site da Baioneta Editora, www.baioneta... O nome da editora. Claro. www.baionetaeditora.com.br. Usem o cupom Lado B do Rio para 10% de desconto. Nem tava sabendo disso. E é isso. Por favor, comprem, porque além de vocês terem uma obra que deu trabalho para fazer e foi custosa, vocês vão estar colaborando com um trabalho que também é muito custoso e que está sendo feito todo dia. E mais importante, vocês vão ter uma visão que é pouco debatida. De fato. E que é muito importante para a gente conseguir se estruturar, porque se a gente pensar na institucionalidade como um fim em si mesmo, a gente não avança para lugar nenhum. Caio Belandi, boa noite. Agradecer ao Pedro, realmente um debate muito enriquecedor. Comprem o livro enquanto está sendo vendido, pode ser vendido, porque é o tipo de livro que, né?
Nunca se sabe. Nunca se sabe. É interessante que a editora e os autores usaram uma capa verde, né? Então, neutro, de cor do exército, tudo. Mas é bem interessante esse debate mesmo, porque, de fato, a gente não pode descartar e a gente precisa lembrar que o Brasil é um país forjado sempre às custas principalmente, nem tanto dos tiros das Forças Armadas, mas principalmente das ameaças de tiros, né? O fato de eles conseguirem fazer sem tiro, inclusive, é algo que diz muito sobre a gente. Que diz muito sobre a gente, né? É o apontar ou atirar, menos o fogo, mais o apontar ou atirar. Então, bem legal o debate, achei realmente muito bom. E é isso. A gente volta essa semana ainda, mas na verdade foi semana retrasada, mas é isso. Pra quem tá ouvindo, a gente volta de 18 de outubro. Ou não. Não vai saber. Então, é uma experiência interessante até essa, né? De ter gravado um programa free, mais temático. Foi bem legal. Inclusive, o ouvinte pode dar um feedback se vocês gostarem. A gente pode tentar fazer uns especiais através do tempo. Isso facilita, né? Em alguns casos. Mas é isso. Valeu, galera. Um abraço. Daniel, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Pedro. Foi bastante interessante o debate. Sobre o fuzil no ombro de cada trabalhador, você tem que tomar cuidado de dar o fuzil antes da formação política, né? Pois é. Se der agora, não sei. Hoje em dia pode ficar complicado. Mas, enfim, sigamos. Pois é. Bom, eu agradeço aí ao ouvinte que teve a paciência de ficar até o final num programa que é muito diferente do padrão do lado B. De fato, sem o Fagner. Manda um feedback aí, porque é possível a gente fazer uns programas extras nesse formato. Esse formato é muito mais fácil pra gente. E de conseguir gente e tal. Então, diz aí o que você achou do programa e até, sei lá, alguma hora no lado B do Rio. Sinto muito, 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 mas vou